Me diga um negócio. Você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade para orar? Aquelas pessoas que até sentem desejo de passar 2, 3, 4, 5 horas orando, mas quando vão para a prática percebem que falta palavra, parece que também falta sentido. A impressão é que estão andando em círculos e não estão chegando a lugar nenhum. Se você é desse tipo de pessoa, é com você mesmo que eu quero conversar. Esse vídeo ele foi feito para você. Meu nome é Uriel Santana, este é o canal Sarça Digital e o nosso desejo é promover conversas que te aproximem de Deus e te levem a viver a poderosa história que ele escreveu ao seu respeito. E pensando nisso, neste mês de outubro e novembro, nós queremos lançar uma série de mensagens conversando sobre a importância da oração, como nós podemos melhorar, quais lições, quais chaves bíblicas, quais exemplos podem nos inspirar a nos comprometermos com essa disciplina espiritual tão fundamental para qualquer pessoa que de fato deseja conhecer a Deus. Se esse tipo de assunto te interessa, se esse tipo de conteúdo vai de encontro com a tua necessidade, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para que tu não perca nada. Se durante algum vídeo Deus falar contigo, tu já curte. Se tu lembrar de alguém que precisa aprender a orar, já copia o link e já manda. Fala assim, ó, tá aqui, ó, acabou tuas desculpas. Nós estamos começando agora e nós precisamos da ajuda de todos os amigos para conseguir espalhar essa mensagem e ajudar a muitas pessoas de fato saírem de uma vida espiritual fria ou morna e transitarem, irem para um lugar aquecido pelo amor de Deus. Mas isso só vai acontecer com vida de oração diária. Então, se você deseja, de uma vez por todas, vencer, romper com aquilo que te limita e levar a sua vida de oração para um outro nível, esse canal, esse vídeo, essa série de mensagens é para você. Então vamos direto, pega a tua Bíblia, eu acho que você tem Bíblia, abre no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e vamos meditar no verso 1. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 11, verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Esse versículo, desde a primeira vez que eu li, ele me chamou a atenção. Por quê? Porque eu estava acostumado a ler passagens onde as pessoas se aproximavam de Jesus para pedir cura. Em outros momentos, se aproximavam de Jesus para pedir explicações. Em outros momentos, se aproximavam de Jesus para pedir sinais. Nesse caso, não. Nesse caso, uma pessoa se aproxima para pedir: Senhor, tem como me ensinar a orar? Tem como me mostrar como é que faz? Porque, de fato, eu estou precisando. E eu, quando eu li isso daqui, eu me encontrei na mesma situação que esse discípulo. Eu percebi que eu não estava fluindo, que aquilo não estava gerando os resultados esperados. E, a partir daí, eu incluí na minha rotina de oração esse pedido: Senhor, tem como me ensinar a orar? Tem como me ajudar a orar? E isso é importante, esse pedido é importante porque, em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que nós não sabemos como convém orar. Se você abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 26, você vai ver isso. A Bíblia fala assim, ó, nós não sabemos como convém pedir. E se você folhear um pouco mais e for para Tiago, capítulo 4, é isso? Tiago, capítulo 4, verso 3, a Bíblia nos fala que nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos errado. Então, a deficiência na oração muitas vezes ocasiona, né, um atraso,
um atraso nas bênçãos que poderíamos receber. Eu gosto e eu peço que o Senhor me ensine a orar, porque eu sei que sem oração o meu relacionamento com Deus não evolui. A Bíblia diz, o mesmo Tiago diz em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a você. Se aproximem de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Sem a vida de oração, parece que a parte que me compete não é executada. A parte que depende de mim no relacionamento, ela não acontece. E parece que tanto eu quanto Jesus estamos na mesma sala e nós ficamos naquele: oi, tudo bem? Tá certo? É só isso. Quando poderíamos sentar mais próximos e abrir o nosso coração e ouvir o que tem no coração de Jesus e se admirar com quão lindo ele pode ser, quão lindo ele é. Eu peço que o Senhor me ensine a orar, porque quando eu olho para a história da humanidade, eu percebo que os cristãos que de fato fizeram a diferença tinham vida de oração. As pessoas que de fato atraíram o céu para a terra tinham vida de oração. Os melhores pregadores, as pessoas com dons tinham vida de oração, e eu quero ser esse tipo de pessoa. E se você também quer ser o tipo de cristão relevante, o tipo de filho de Deus que se parece com Deus, o tipo de líder que de fato marca as pessoas, acredite, não existe outro caminho a não ser o que percorremos em oração. Eu já falei demais, vamos para a parte prática. Quando eu olho para Lucas capítulo 11, verso 1, uma das primeiras frases que me vem na mente é a seguinte: aprenda a orar com quem sabe. Eu não sei qual é o seu padrão de oração, eu não sei quem é a sua referência de oração. Geralmente nós somos cercados de pessoas que ou oram pouco ou não oram. E aí qualquer coisinha que a gente faz, a gente já se satisfaz. Porém, o exemplo ou o padrão para todo cristão é Cristo, é Jesus Cristo. Quando eu quero ser um bom líder, eu olho para Jesus. Quando eu quero ser um bom filho de Deus, eu olho para Jesus. Quando eu desejo ser um bom marido, um bom amigo, um bom cidadão, eu olho para Jesus. E na oração não é diferente. Quando eu quero procurar tópicos, quando eu quero encontrar palavras, quando eu quero saber como chegar mais perto do Pai, eu olho para Cristo. E olhando as histórias e encontrando os relatos onde o Senhor Jesus Cristo aparece orando, eu aprendo muito, 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 muito. E como essa que nós acabamos de ler, eu quero destacar 2 pontos. 2 pontos simples, porque esse vídeo já está grande demais. O primeiro é: Jesus levou a oração para fora do templo. Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que o único período de oração que ele tem é aquela meia hora antes do culto, quando ele vai para o culto. A Bíblia fala em Lucas 11:1 que Jesus estava orando em determinado lugar. Talvez algum espertinho diga assim: Uriel, determinado lugar poderia ser na igreja. Porém, quando eu olho essa expressão, Jesus estava orando em determinado lugar, eu já me lembro que a Bíblia me mostra Jesus orando nos montes, que a Bíblia me mostra Jesus orando em desertos. A Bíblia me mostra Jesus orando em jardins, em frente a um túmulo, nas casas e até mesmo na cruz. Jesus me mostra com esse tipo de atitude que todo lugar é um bom lugar para orar. É isso que ele me mostra. Se nós queremos evoluir a nossa vida de oração, nós precisamos aprender a orar, não só na igreja, mas em casa, no trabalho,
no esporte, na escola, em todos os lugares onde Deus for bem-vindo, é um bom lugar para orar. Em todo lugar onde eu desejo ouvir o Senhor e sentir sentir a presença dele, é um bom lugar para orar. Jesus sabia disso e não ficou ou não permitiu que a sua oração fosse refém do templo. Não. Eu estou no monte, vamos orar. Eu estou no jardim, vamos orar. Eu estou caminhando, vamos orar. Eu estou em dificuldade como preso em uma cruz, eu vou orar. Porque todo lugar é um bom lugar para orar. Uma outra coisa que Lucas 11:1 me mostra é que Jesus possuía amigos de oração. É verdade que existem passagens bíblicas como Mateus capítulo 6, verso 6, que a Bíblia nos orienta a orarmos no secreto, a fechar a porta do nosso quarto e conversar com o Pai que nos vê em secreto e nos responde. Nós também vemos Jesus em alguns momentos se isolando para buscar o Pai, mas a Bíblia ela é recheada de orações coletivas e esses tipos de oração também precisam nos inspirar a entrar em contato com tantos amigos que nós temos e fazer esse seguinte convite: ei, vamos orar? Vamos formar um grupo de oração? Vamos buscar junto, porque no coletivo nós conseguimos uma força a mais. A Bíblia fala que é melhor dois do que um, né? Então tem hora que quando nós nos comprometemos com a oração sozinhos, parece que tem dia que a gente não está bem, a gente não ora. E parece que no começo até pode ser fácil, mas depois se torna difícil e a gente desiste. Mas quando estamos em grupo, quando um quer desistir, o outro fala, não, vamos embora. Quando um quer dormir, o outro chega, ei, não pode orar nem uma hora, rapaz, vamos embora. Quando alguém pecou e quer desistir do propósito, o grupo vai para cima e fala, vamos junto, tu não vai desistir. Jesus possuía 12 discípulos, mas quando nós vamos lendo, nós percebemos que Pedro, Tiago e João eram aqueles que ele chamava para orar mais perto. Ei, vocês ficam aí, mas eu vou subir com Pedro, Tiago e João para a gente orar um pouquinho ali. Então, quando eu olho isso, eu entendo que tão importante como tirar ou libertar a oração do templo, encarando que ela pode ser feita em qualquer lugar, tão importante quanto isso é termos amigos para se comprometerem com uma vida de oração. Porque no coletivo, nós somos ajudados a permanecermos e a sermos constantes. Uma coisa que eu aprendi é que quando o assunto é oração, vale mais a constância do que a intensidade. Tem gente que vai orar uma noite inteira, mas só ora uma vez por mês, enquanto outros oram todos os dias meia hora. Eu acho mais interessante orar todo dia meia hora, porque um relacionamento não é feito de encontros esporádicos, mas é feito ou é construído dia após dia, a cada palavra, a cada gesto, a cada tempo dedicado para que ele floresça. Eu, particularmente, Uriel, nasci na igreja, mas fui apenas religioso até os 18 anos. Eu falo isso sem vergonha, porque eu sei que tem um monte de gente que estava na mesma situação. Quando é que isso mudou? Uriel, quando é que você parou de ser apenas um religioso que só ia para a igreja para bater cartão e começou a ter de fato experiências com Deus? Quando eu conheci jovens que oravam, me aproximei deles e comecei a orar junto com eles. Quando eu fui introduzido em um grupo de oração, este grupo me possibilitou conhecer Jesus, que estava vivo, que fala, que abraça, que consola, que renova, que anima, que perdoa. Na oração, eu pude conhecer um Deus verdadeiro, o Deus dos meus pais, dos meus avós, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Samuel.
porque Ele é o mesmo. E as mesmas experiências que esses grandes homens tiveram mediante a oração, nós também podemos ter, porque o Jesus é o mesmo. O meu desejo é que este primeiro vídeo, que não consegue esgotar o assunto, possa pelo menos provocar uma sede, uma fome, um desejo de sair do zero, de dar os primeiros passos em direção a Deus por meio da oração. A minha vontade, o meu sonho é que um exército de oração se levante na nossa nação, que mais pessoas se envolvam com essa disciplina espiritual que não apenas transforma a vida, mas transforma cenários. Então, se você é um desses que de alguma forma está sendo contagiado com esta conversa, comenta aqui embaixo. Uriel, eu topo o desafio de desenvolver uma vida de oração mais profunda até o final do ano. Então comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, vida de oração mais profunda, para que as pessoas já fiquem preocupadas, o que é isso? Quando é que ele fala isso? Vida de oração mais profunda? No final. No final eu falo sobre isso e aí nós vamos conseguir ver quantas pessoas de fato foram despertadas para um estilo de vida que não estavam vivendo, ou se sentiram desafiadas a viver um estilo de vida que não estavam vivendo. Se você é um desses, eu peço, curte, comenta, compartilha e eu te encontro no próximo vídeo no canal Sarça Digital. Deus te abençoe.